Olá, pessoal, bem-vindo ao Bora Aprender Matemática. Eu sou Gabriela Auxiliadora, professora aqui pelo YouTube e no Instagram, Prof. Gabriela A. Hoje vamos em mais uma questão da FGV, uma questão quentinha, saída do forno, uma questão de 2023 e uma questão clássica de geometria, né? Para quem acredita que concursos é só a parte algébrica ou a parte de matemática financeira, a gente tem algumas questões clássicas que a FGV também gosta, tá? Primeira questão que a gente traz aqui hoje é uma questão de triângulo retângulo. O que é que diz a questão? Um triângulo retângulo tem lados iguais a 15, 20 e 25. A altura relativa à hipotenusa é igual a... Primeiro ponto, questões de geometria, eu sugiro, eu dou essas dicas, seja no presencial, seja aqui pelo YouTube, sejam em aulas, em cursos, enfim, no online. Eu sempre dou dica que questões de geometria que não trazem suporte, dependendo da questão, principalmente relacionadas a figuras geométricas, façam um desenho, tá? Por mais que a gente tenha 1 ou 2 minutinhos ali para fazer, para entender a questão, mas é muito rápido quando a gente entende o conceito ou os conceitos dados na questão. Então, vamos lá trabalhar esses conceitos aqui. Para começo de conversa, deixa eu colocar aqui o seguinte, né? Um triângulo retângulo. A questão diz que um triângulo, dado um triângulo retângulo. Primeira coisa que a gente precisa relembrar é o que é um triângulo retângulo, tá, gente? Um triângulo ele é dito retângulo quando ele tem um ângulo de 90 graus. Eu vou desenhar ele dessa forma aqui, tá? Onde ele tem um ângulo aqui de 90 graus. E aqui eu vou ter um outro ângulo e um outro ângulo. Talvez vocês estejam acostumados a ver e até desenhar o triângulo retângulo desta forma aqui. E não tem problema, certo? Com o ângulo reto aqui, o ângulo de 90 graus. Um triângulo, ele é dito retângulo quando ele tem um ângulo de 90 graus. E quais são os elementos desse triângulo retângulo, tá? O triângulo retângulo, ele vai ter o que a gente chama de hipotenusa. A hipotenusa, ela é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, eu vou dizer que aqui é a minha hipotenusa. Eu vou dizer que ela vale A. E os outros lados a gente costuma chamar de catetos. Então, aqui eu vou ter um cateto, tá certo? Que eu vou chamar ele de B, e aqui eu vou ter um outro cateto, que eu vou chamar ele de C. E tem ainda um outro elemento no nosso triângulo retângulo, que eu vou colocar ele aqui, que é o que eu chamo de altura, tá certo? A altura do meu triângulo retângulo, eu vou desenhar ela dessa forma aqui, tá? Essa altura é uma altura relativa à hipotenusa, ou seja, ela vai cortar aqui a hipotenusa, e ela vai ser perpendicular à minha hipotenusa. Eu vou chamar essa altura de H, certo? Então, a gente vai ter algumas relações a partir dessa informação, tá certo? A primeira informação que a gente vai ter é o que a gente chama de Teorema de Pitágoras, ou vulgo Pite, como os íntimos costumam chamar, né? Tô brincando. Mas Pitágoras, a relação de Pitágoras diz o seguinte, que no triângulo retângulo, o valor da hipotenusa ao quadrado vai ser igual a quem? A soma do quadrado dos catetos. Então, eu já vou colocar os valores que eu chamei ali de B ao quadrado, né, mais C ao quadrado, que são os outros catetos, tá certo? Essa é a primeira informação. A segunda informação é o seguinte, a partir do triângulo retângulo, a partir do teorema de Pitágoras, a gente tem algumas relações métricas no triângulo retângulo. E veja que interessante, existe uma relação métrica, que é justamente a que a gente vai utilizar agora, que ele diz o seguinte, que a minha hipotenusa vezes a altura é igual a quem? Ao produto, ou seja, a multiplicação dos catetos, certo? Essa informaçãozinha aqui a gente vai utilizar. Isso aqui é uma relação métrica no triângulo retângulo.
Bom, de par e familiarizados, né, da parte de geometria, de alguns conceitos, a gente vai agora para a questão. O que a questão me diz, né? Dado um triângulo retângulo, eu vou colocar aqui esse triângulo retângulo mais uma vez, vou desenhar do mesmo jeito do outro, tá? Pra gente, como a gente costuma dizer, né, dar nomes aos bois, certo? Deixa eu ajeitar essa reta que não ficou reta, esse lado. E aí a gente vai ter aqui os elementos, né? Então eu tenho um triângulo retângulo. Vou dizer que aqui está o meu ângulo de 90 graus, certo? Aqui está meu ângulo, aqui está meu outro ângulo. Prof, na questão ele dá 3 valores de lados, né? Ele disse que tem os 3 lados iguais a 15, 20 e 25 respectivamente, né? Nessa ordem aí. Quem vai ser quem? Bom, conceitualmente a gente precisa ter a seguinte informação. No triângulo retângulo, a medida de maior valor, ou seja, o maior lado, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, a hipotenusa. Então, a minha hipotenusa aqui, ela vale 25 graus, 25, tá? E os outros lados, prof? Eu posso atribuir aqui a um cateto valendo 15 e o outro cateto valendo 20. E a altura relativa, olha que informação interessante. Ele quer saber a altura relativa à hipotenusa. Então, eu vou colocar aqui a altura relativa à hipotenusa, quem vai ser, tá certo? Então, traçando aqui a minha altura relativa à hipotenusa, que eu vou chamar ela de H, né? Eu vou ter a seguinte relações, né? Eu não vou precisar aplicar Pitágoras, a gente já pode ir fazendo direto a relação métrica, em que diz o seguinte, que o produto, vou reescrever aqui, da hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos, certo? Quem é a hipotenusa? 25. Então, 25, quem é a altura é quem eu quero saber, chamei de H, é igual ao produto dos catetos. Então, 15 vezes 20. Mais uma vez, o 25 está multiplicando, eu vou passar dividindo. E a gente pode, a partir daqui, fazer uma simplificação, tá certo? Posso dividir aqui por 5 e aqui por 5. Vou refazer aqui em cima, desse lado. Então, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter na questão que H vai ser igual a quem? 15, vou dividir 20 por 5, tá? 20 dividido por 5 é 4. 25 dividido por 5 vai dar 5. Então, aqui eu vou ter 60 dividido por 5. Então, a minha altura vai ser igual a quem? A 12. Vejam que questãozinha boa, né? Uma questão rápida a partir do momento que o quê? Que a gente tem o conceito, né? A gente precisou aqui do conceito de triângulo retângulo, a gente precisou a informação que a hipotenusa é o maior lado do meu triângulo retângulo, a gente precisou da relação métrica do triângulo retângulo. Aplicando isso aqui, a gente achou a alternativa correta, que é a alternativa da questão, né? A alternativa B, 12. Vejam. Alternativa correta, 12. Uma questão clássica de geometria. Numa questão de concurso, FGV tem dessas, tá? De trazer questões que, a nosso ver, às vezes com suporte, ou seja, com figura ou sem figura, a gente às vezes perde, mas é a aplicação do conceito. A gente aqui nessa questão só aplicamos conceitos, tá certo? Bons estudos, até a próxima. Alternativa correta, letra B, 12.